você pode parar de falar, por favor? Muito obrigado. Nossa. Posso começar agora? Ok? Obrigado. Então vamos que vamos para começar então mais um Carga Explosiva. Todo dia tem que começar azedo. Tem que começar azedo, rapaz, porque senão Porque ele perde nem o clima. começou a sentar porrada aqui. Perde o clima, meu amigo. Não, a gente vai partir pra agressão física e eu e o Megir vamos socar o retalho. É isso aí, pô. Chegar mais aqui, Ô, ó. não vale, cara. Peso pesado contra Gente, peso bicho. pena aqui não dá, não. Você ainda é novato nesse programa, hein? Você ainda não tem moral aqui. Vamos começar com o quê, Natália? Foi devagar, bicho. Machucou. Vamos começar com o quê? Vamos começar hoje com prediction de Pro League, já que Pro League tá chegando. Você tá com a sua colinha aí? Eu tô com a minha colinha aqui do lado. Ó, eu- o filho dele ali, ó. Eu já vou até chamar. Só dele é melhor. O Retalha zicou. Chama o canto aí, ó. O Retalha zicou. Começa Eu assim. não ziquei ninguém, pra começar. Antes de mais nada, só porque eu coloquei a FaZe ali, talvez sendo campeão, eu preciso de GG. E aí tem todo esse problema, tive que mudar. Vou ter que mudar meu prediction. Mas, antes de mais nada, a gente tem que dar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho, porque o sininho é a coisa mais importante que você tem. Tudo bem, se inscrever é muito importante lá, né? Mas clicar no sininho lá é assim que você consegue receber notificações, meus amigos. Então vamos lá, inscreve, like, sininho. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Antes de mais nada, é bom que você estude também, porque no fim de semana a gente tem Enem, tá? Só pra avisar o pessoal do fim de semana da Pro League do Japão. Então, meu amigo, você vai ter que estudar, fazer Enem e ver a Pro League do Japão. Tá na roça, vai ter que terminar esse Enem, ó, rapidão. Não, brincadeira, de madrugada, então é só estudar vendo a Pro League mesmo. Exatamente. Vamos fazer predict? Bora. Então, vamos conversar sobre predict, a gente vai falar um pouquinho sobre os times, quem pode passar, quem não pode. Então, o primeiro jogo a gente tem o quê? FaZe jogando? Dark Zero? Isso. Ah, meu amigo, eu tinha votado na FaZe. É um jogo difícil e todo mundo tava torcendo por esse jogo, porque seria uma das partidas mais eletrizantes, eu acho que nesse primeiro momento aí, nessas quartas de final da PL. Dark Zero como a top NA, a FaZe com uma queda agora de rendimento nessa segunda metade, mas se a gente pensar, a FaZe ainda é um time muito bom. Talvez no presencial ela sinta um pouco. Sem o Ion, que veio como um dos destaques, eu não vejo a FaZe ganhando, mas podemos ter a zica, né? Já teve de coach, né? Zica de coach, já teve o Diesel com a Fnatic vencendo a EG. Exatamente. Assim, é complicado dizer realmente. A função do Ion era muito específica. Não era um jogador que ficava dentro de bomb, por exemplo. Dá pra mudar? Dá. De repente o câmera joga mais avançado junto com o Astro, o Mavi recua um pouco mais e o Twister junto dele, né? O Iona vai ser sempre aquele cara de bombe mesmo, o cara mais fixo. O que me deixa menos preocupado, Natália, e Cap, é que a gente tem dois pontos principais das extremidades da FaZe, que é o Astro na frente e o Iona atrás. Tá? Você tem esses dois jogadores que podem fazer um bom trabalho dos dois lados. Então, assim, essas duas frentes vão ter que realmente jogar mais do que qualquer outro jogador. O Mavi é aquela coisa, fora da curva, ele vai dar bala, ele vai jogar muito bem, eu tenho certeza disso. Ele tá muito chateado, ele falou no Twitter lá, tá muito frustrado e com razão, entendeu? Com razão. Mas eu confio demais no potencial dele, eu acho que ele vai canalizar todos esses sentimentos que ele tá dentro dele. E vai destruir. E vai, meu irmão, ele vai destruir, vai me lembrar muito daquele Mavi lá no Battlefield 4, sabe? Naquela final da SL1 que ele dropou 200 caras a mais do que o segundo colocado, entendeu? Em frags. Foi absurdo. Porque ele não assim. foi nem campeão. Pois é, exatamente. Ele foi vice, né? Mas não dá pra fazer isso no Rainbow Six, né? Dropar 200 mais do que o segundo, mas eu acho que ele vai mandar muito bem. Eu acho que o destaque da FaZe pra mim vai ser o Mavi, que ele vai tentar puxar toda essa vontade, sabe? Que ele tem de querer ganhar e ser campeão pra conseguir vencer da Dark Zero. Mas ainda assim, concordo com você, Dark Zero é um time muito forte, foi uma das melhores campanhas da vida da Dark Zero nessa temporada, então talvez a gente acabe não passando por eles, mas na minha esperança ainda continua na FaZe. Não, a esperança tem que ter, eu acho que na FaZe, ainda mais porque talvez como um coach a FaZe possa acalmar ali durante a partida. A gente já viu alguns times aí jogando com coach e tendo uma leve melhora. O próprio caso da Elevate, quando teve que colocar o Ramalho ali O naquele sincronismo jogo. pode melhorar. Pode melhorar, então. E às vezes a própria Dark Zero entra com um salto alto e fala assim, eles estão jogando com coach. E aí acontece o quê? Aí vem o Stomp, né? Aí vem mais ou menos o que a EG passou, né? Vergonha, na verdade, né? Passou vergonha. Mas a grande real é que, assim, você tirar um pouco aí dessa responsabilidade que o Twister vai assumir por ser um player de última hora, né?
E é lógico que tem que exercer muito mais o papel de protagonismo aqueles jogadores que ficaram. E aí eu coloco principalmente o Astro, você tem que chamar a responsa, o Câmara, que às vezes entra um pouquinho abaixo. Pelo menos aí nesse último campeonato a gente viu que o Câmara teve partidas que ele estava zero kills ainda. Ou seja, não que o frag dele fosse importar para FaZe vencer, mas sim o Câmara estando bem e atuando bem. Eu acho que esse é o melhor setup que a equipe da FaZe pode produzir. E com a ausência do Ion, que é um cara que joga um pouco mais agressivo, é um cara que, como você falou, ele faz aí o solo de algumas posições que é muito complicado. Isso você jogar na costa do Twister seria pesado. Isso. E aí fica difícil de você comprar rendimento, já que você perdeu um jogador que talvez não fique sentado ali dentro do bomb site, entendeu? Sim, sim. Eu acho que é aí que tá o X da questão. Vai aí no campeonato de superação para FaZe. Esse é o campeonato de superação. Talvez passar pela primeira partida, ok. Já estaria bom pensando que tá faltando um jogador, né? Sim. Mas que a gente fica com a esperança de que essa FaZe vá bem. É lógico que é um cenário que eles não esperavam e muito menos não se prepararam para ter o visto negado, por exemplo. Mas eu confio que vai dar bom jogo. Dá um bom jogo ainda contra a DRX e eles passar na sequência também, porque o adversário, eu acho que dá para encarar. Eu acho que dá para encarar porque a chave de cima desse jogo da FaZe não é tão forte. Giants e Aerovulf. Eu acho que dá pra encarar. Eu acho que dá pra encarar. Principalmente, eu acho que vem uma Aerowolf, já antecipando meu palpite. Ô, louco! Vamos falar então já, aproveitando essa... Aproveitando, vamos pra essa. Giants e Aerovulf. Olha, a Vodafone Giants, ela já surpreendeu no Major, né? Já jogou muito bem. Não conseguiu se classificar, né? Não conseguiu passar para a grande final do Major, mas já fez uma boa campanha, conseguiu passar para a fase final. Então, assim, mostrou, né, que ainda continua sendo um time de peso, um time que, de certo modo, foi até um tempo atrás, né? Não todos os jogadores, né? Mas quando eles eram Millennium, eles chegaram a ser uma espécie de carrasco para o time da FaZe, entendeu? Não deu certo isso no Major, no Major foi o contrário, né? No Major o Brasil deu um pau, entendeu? Como sempre, nos times gringos, mas continua sendo um time muito bom. Aerowolf é aquele time que já falou uma vez, Kepão, que não existe Sonora e Fnatic na APAC. Até então só existia, né? Eles falaram isso na temporada passada, né? Aí, então... no último mês, eles falaram, peraí, tem a Cyclops também. Exatamente. Tem a Cyclops também. Mas a Aerowolf são jogadores experientes, já participam do competitivo desde o iniciozinho. Lá no primeiro Invitational, você teve jogadores da Aerowolf jogando, meio que dispersa, assim, meio engraçado de jogar, mas estavam já lá, desde 2016, no iniciozinho do competitivo. O Invitational de 2017, quando teve a Santos Dex jogando, eles jogaram lá também, não como a Aerowolf. Mas assim, são jogadores que têm isso, exatamente. Tem jogadores lá que têm experiência e sabem como é que funciona agora o meta, principalmente do Rainbow Six. Não são mais aqueles times que estão isolados na sua região e não entendem mais como funciona a região europeia, norte-americana, América Latina e tudo mais. Eles jogam de igual para igual. Não é à toa que a gente está vendo eles classificados. Então, assim, é um time que pode surpreender com certeza, porque, na minha opinião, eles não têm nada a perder. Exato. Entendeu? Eu acho que eles vão jogar feliz e sem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade, na verdade, eu acho que vai ser da Giants. Então, eu acho que a pressão está em cima da Giants. Eu vou contigo, Cap. Eu acho que dá pra desafiar um pouquinho. Dá pra desafiar um pouquinho. Eu vou botar Aerowolf. Eu acho que, na minha opinião... Vamos dar emoção nisso aí. O nível da APAC vem crescendo, campeonato a campeonato, eles vão se provando. Aparece uma Cyclops agora apareceu uma Aerowolf. Não tem Fnatic no Rainbow, que já deixa muito diferente aí a participação. E você não ter um time japonês ali no seu evento de sede... Mas a evolução do Rainbow Six ali na PAC eu acho que deixa essa cara de novidade. E juntamente também veio o segundo representante que eu acho que pode surpreender bastante. E aí é o representante que passou por cima desses antigos aí, né, que estavam sempre no topo. E aquela coisa, eu acho que assim, o jogo é aberto e pode surpreender sim. Eu acho que hoje em dia o Rainbow Six praticado na PAC, ele não é nem mais uma surpresa como você falou, eu acho que é muito mais globalizado, né? Sim. E por isso a crescente total, assim, de uma região que agora tem pelo menos 4 pretendentes para um próximo
para um próximo Invitational que já vai vir na sequência. Eu acho que observações. Você não acha Tá aumentando que... o número de ameaças da APAC, isso é muito legal. Ao mesmo tempo, vocês não acham que, por exemplo, uma Nora Rengo e uma Fnatic possa ter decaído talvez com o tempo de line, por ter mantido a Nora, claro, teve as baixas, por exemplo, o próprio Waka que se aposentou. A gente tem, por exemplo, uma Fnatic perdendo para a Aerowolf e a Nora, as duas, esse é o mais engraçado. A Aerowolf na classificatória da PAC conseguiu tirar no presencial as duas tradicionais da região. Então, realmente, talvez até trazendo um novo estilo, uma nova forma e outra. As duas equipes estavam ali há bastante tempo juntas e o estudo de jogo também é grande e é claro nesse caso. Eu acho que todo mundo cresceu junto, né, tá? Será? Eu avalio isso diferente um pouquinho. Eu acho que a Fnatic é muito mais mau momento, a Nora é muito mais estrutural. Eu acho que a gente tem que repartir assim, porque você não dá para globalizar os dois. Eu acho que a Fnatic ele caiu depois ali do Invitational, que eles mandaram muito bem, mas esse Major aí, infelizmente, a Fnatic não apareceu para jogar. Então tá embaixo. É um time que um time que tá embaixo. A Norarengo vem sofrendo desde que o Waka saiu. Vamos e convenhamos. O Waka era o melhor jogador da Norarengo. E ele saindo, a Norarengo trocou e tanto é que todos os campeonatos é uma line diferente. Ou seja, você não tem ali aquela coisa de manter, esperar resultado. Eles estão trocando, mas é desespero. No meio teve jogador passando mal, então, e era muito bom também pro time. Eles estão passando por momentos difíceis também, né? Sim. Eu acredito que a Giants passa, mas eu vejo potencial sim, por exemplo, uma Aerowolf superando. Eu acho que a Giants talvez passe numa questão mais de frieza dentro do game, então consiga segurar um pouco essa parte da estreia. Eles não têm nada a perder, realmente é a Aerowolf, mas a Giants é uma equipe tradicional. A Giants não entra como favorito no campeonato. Não, pra mim como favorito acho que eu acho que são dois ali, são dois azarões que correm ali por essa chave. Não, eu não digo azarão, tá? A Giants eu não chego a dizer que é azarão. Não é azarão, mas não é o ela se manteve em primeiro lugar no Qualify. Mais uma vez eu digo, uma merda, tá? SL, ouve mais uma vez. Uma merda esse formato de MD1, tá? Que deselegante. Total. Mas, mal ou bem, meu amigo, o time teve a capacidade de se manter em primeiro na maior parte do tempo. Sim. Entendeu? MD1 ou não, problemas ou não, por mais que eu não concorde, é um time que conseguiu se manter firme na classificação o tempo todo. Então, eu não consideraria azarão. Mas vamos pro próximo, né? Acho que azarão é até um modo muito forte de você falar. Eu acho que não entraria não entraria como me fala, como eu acho que o franco favorito. Sim, tá. Não. Aí tudo bem, eu me retratei. 100%. Talvez não fosse azarão, mas não é o favorito. A Giants só perdeu a liderança quando a Nave superou, que foi depois no retorno deles. Os caras tomaram um achocolatado lá, porque não patrocina a gente, então não tem direito a falar nome de marca aqui, ok? Achocolatado, entendeu? Geladinho lá, ficou fortinho. E aí voltou pro jogo. Isso daí tinha whey protein, isso é achocolatado, meu amigo. A Navi tava mais ou menos assim, né, na primeira metade. Tava indo, na quinta rodada, idas e vindas, não tava nem com chance de se classificar. Quarta, quinta rodada que eles começaram a melhorar e depois foi até a 14ª, onde eles passaram e terminaram como primeiro. Nave que subiu recentemente da Challenger. Falando até da Nave, vamos para esse confronto antes da NiP e da Race Prost. Vamos deixar NiP e REC pro último. Navi e Wildcard. Não, aí eu acho que é o favoritismo. Interessante é o nome, o Wildcard. Wildcard. Já entra como Coringa, né? Exatamente. É tipo já isso. Já entra meio Coringa. Não é o Wildcard, é o nome mesmo deles, tá? É o nome, literalmente. Mas eu acho que aí não dá pra você descartar toda a força da região europeia e falar que o primeiro colocado deles não vai ser o favorito. Cara, aí é você, jogar muito contra. O Wildcard também é uma surpresa. Eles são. Eles sim são os verdadeiros azarões e eu acho que a Nave entra com total pompa aí de favorito. O Neofighter tá no... Cara, o Neofighter é... Não, calma, é o Neofighter, mas... Casca grossa. Tudo bem. Ele joga bem, mas eu acho que aí muita calma nessa hora. Eu acho que pelo menos a Nave entra com mais crédito para esse confronto. Sim. E, na minha opinião, a surpresa se trata da Wildcard. Aí sim mora a Ilha dos Azarões, né? Que a Wildcard realmente, ninguém esperava elas passarem, porque tinha uma Cyclops pela chave de baixo e também assim, a Cyclops ficou pelo caminho. E aquela coisa, né? Quando aparece um time assim totalmente desconhecido, o Rainbow Six já conta essa história. Geralmente quem chega por baixo consegue ir pra frente. E aí foi assim com Forze e companhia nesse último campeonato. Que aliás, Forze subiu pra Challenge da própria League, tá? Eu gosto de emoção. Eu vou dar um Wildcard. Eu vou dar um Wildcard, sim. Eu acho que ela vai passar mesmo, vai arrastar, Neofighter vai ser o melhor. Essa é a melhor Pro League que tem pra ter vai esses... dropar 30, esses azarões. Entendeu? Vai dropar 30, igual o Virtual naquela partida lá
que ele jogou. Na estreia dele. Mais de 35 caras lá, foi um absurdo. A PAC, meu irmão, a PAC é rei. Somos todos a PAC, depois do Brasil, claro. Ele tá querendo arranjar um visto pra Austrália lá. Eu quero a camisa dele. Fala nisso, ó, Red Devil, vocês estão me devendo mais um mexão aí, ó. Caramba, quantas camisas os caras têm que dar? Eu já tô com a minha do MBR aqui, ó. Calma aí, pela primeira vez, só porque o pessoal reclamou a última. Já fiz mexer pro MBR, pra FaZe nos últimos 2 programas, agora eu tô fazendo pra Red Devil. Na época que era em motos, o pessoal reclamava. Pô, Retalha, te dei um casaco da Motos, você nem usa. Pronto, tô usando o manto agora O próximo do MBR, vestuário de nós 3 vai ser uma camisa escrita anuncia aqui, cara. Anuncie aqui, ponto de exclamação. Muito bom, Vai né? ser muito bom. Vamos pro último jogo, então. Vai, último jogo. Vocês falaram wildcard, eu acho que a nave passa, o último jogo é um confronto que já aconteceu agora no Major. Temos Reciprocity e também NiP. O que você acha? Eu acho que vai dar NiP. Eu acho que tá na hora da gente acabar com a Reciprocity, quebrar os caras no meio. Eu também acho. Eu acho que no confronto, sinceramente, assim, a opinião, olhando assim, o time da NiP hoje em dia, com a volta do Pino, eu acho que dá pra acreditar, cara. Porque aí é aquela coisa que, inclusive foi discutido isso, a gente teve um força-tarefa também, e muito se falou o porquê que o Gohan talvez tivesse saído, mas eu acho que assim, a volta do Pino é muito importante. Sim. Porque o Pino já vinha dentro de um contexto que estava organizado, isso já pensando em Invitational. Lá no Invitational a gente já falava, talvez fosse a equipe mais bem estruturada para disputar aquela competição. E infelizmente foi uma catástrofe para a equipe da NiP, né? Sim, sim. A NiP nos campeonatos internacionais não vem conseguindo render, mas eu acho que agora chegou a hora da redenção para eles, né? Ó, eu bati um papo com os caras da NiP, né? Spoiler night pra vocês aí, se vocês tiverem assistido de noite, hein? A gente fez um Marcando Pixel, que também já tava lá nas redes sociais, o Bob soltou foto também, a gente mandou storyzinhos e tal. Eu fiz Marcando Pixel com os jogadores, eles estão muito confiantes, sem brincadeira. E o time realmente está muito fechado, eu vi o treino deles também com um time brasileiro nesse mesmo dia. Cara, a comunicação tá muito legal. Eu fiquei impressionado, cara. Eu tava assim, tipo, não conseguia piscar. Se eu não me engano, o jogo, se não me falha a memória, foi próximo o resultado entre NiP e Reciprocity no Major. Foi bem próximo. Disputado. Então, se eu assim, não me engano, acho que teve até overtime. Se não forem 2 Eu overtime, acho assim, muito longe. eu posso tentar aqui buscar rapidão. Então, continuando então. Vai lá. Reciprocity NiP, tá? Ninjas e Pijamas tá, como eu tava falando, um time muito bem estruturado agora. A volta do Pino eu acho que foi primordial. Foi até, inclusive, um papo que eu levei com o time lá para saber o que foi que aconteceu. Então, assim, não tem elenco rachado, tá tudo muito bem unido, a galera tá bem unida de verdade mesmo da NiP, preparada para essa Pro League, e talvez venha, cara. E o Muzi, full foco, cara. O Muzi falou que ele é o cara e ele quer ser o cara dessa Pro League. Mas eu espero que realmente ele seja o destaque desse campeonato também. Inclusive é a oportunidade dele, né? Disso aí, né? É a oportunidade dele e eu acho que é o campeonato que a equipe da NiP chega melhor preparada. Se você pensar da introdução do coach, né, do Arthur, com o trabalho de analista, e aí daí a reconstrução do time inteiro, é lógico que você vê agora que a equipe da NiP chega muito bem preparada. Sim. E eu acho que o único X da questão que a gente tinha um pouquinho de indagação se ia dar certo era o Gohan Online. Uhum. Aí, porque aí ia ter que ter um novo período de adaptação, enfim e tal. Mas eu acho que com a volta do Pino, aí sim, você tem aí aquele setup que você já tinha desde o começo do ano. Você vem aí já com pelo menos 6 meses de bagagem com uma line forte, sempre disputando campeonatos. E talvez seja a hora da equipe da NiP finalmente brilhar em campeonatos internacionais, sim, né? Eu acho que falta aí eles ultrapassarem essa barreira que mantém eles sempre aí das primeiras eliminações para um time que consegue chegar. Vai desde Paris que não sai do zero. Então, é aquela coisa, depois de mais de um ano, tá, será que a equipe da NiP vai conseguir mais uma vez passar de fase? A gente vai ver. Eu não acredito muito na equipe da Reciprocity, eu acho que é uma equipe limitada, na minha opinião. Lógico, tem bons jogadores, você tem ali... A raça de hoje, né, cara? Cara, não é uma equipe fraca, é uma equipe limitada. Mas eu acho que depende muito ali de abertura do Sync, por exemplo, que trabalha muito bem. E a dependência de um jogador só, eu acho que é perigoso para esse Reciprocity. Se ele estiver num dia iluminado, tudo bem, pode fazer diferença, mas em outros dias talvez não. Lógico, a palavra limitada é forte, mas eu acho que a NiP tem muito mais time para vencer a Reciprocity.
Você só confundiu com SSG o nome. SSG é o Think É o Think Nade. Nade. Isso, perdão. É o cabeludão lá. exatamente. A Reciprocity é do Foxa. Isso, do Fox. Exatamente. Do Lex, sim. Então, o confronto não foi no Major, tá? Eu procurei aqui, não foi no Major. Eu não lembro agora de quando teve esse Foi no confronto. Foi no Invitational. Invitational. No Invitational Invitational, 2019. Então foi um confronto, acho que próximo. A NiP tem potencial, a NiP tem time. Eu não conheço os bastidores da equipe. Eu acho que a saída do Pino, por exemplo... pegou Foz e Giants no Major. Isso. E a NiP estava no grupo da EG lá, naquele Isso, grupo pegou C. a EG também. Então, eu não sei os bastidores da equipe. Desculpa, eu tô falando agora. Agora eu que tô confundindo. FaZe que pegou FaZe, Foz Forza. e Giants. Perdão, galera. Eu não faz tempo. conheço dos bastidores das equipes, mas eu vejo a saída do Pino, quando ela ocorreu, como uma saída muito prematura. Algo do tipo, teve um breve conflito ali em game, porque sabe que é um ambiente de alto estresse. Não dá certo. Sai o Pino. O Pino é um cara de extremo potencial, não dá pra duvidar dele. Vamos torcer então, claro, pra ele ter um bom rendimento aqui, pra ele continuar com esse bom rendimento. Pra mim, eu acho que ele nunca joga mal. Eu já vi parte da torcida, enquanto ele tava jogando, falando assim, não, o Pino tá jogando mal. Eu falei, meu, que jogo que esses caras estão vendo que eu não tô vendo? Mas eu acho que a NiP ganha da Reciprocity dessa vez, é pra tirar da garganta. Vamos fazer rápido então. Acho que a análise mais densa que a gente tem que fazer é realmente das quartas. Semifinal então vai cair, se a gente espera que seja, né? FaZe contra Aerowolf, correto? E NiP contra Wildcard ou Navi. Vamos botar. Eu quero emoção, eu quero que dê o Wildcard. Mas a Navi tem grandes chances de, inclusive, na minha opinião, chegar na final. Mas vai ter que bater a NiP. E eu acho que a NiP tem condições de vencer a Navi também. Vai ser um jogão. Porque assim, a Navi é um time que, na minha opinião, ainda não tem a malandragem do presencial, sabe? Talvez isso seja uma grande influência pela experiência que a NiP tem. Então eu acho que pode dar NiP ou pode dar Navi na final. Não vou cravar a NiP na final, mas eu acho que pode sim. E do outro lado, vai ser FaZe mesmo? Vai pegar talvez uma Giants ali ou a Aerowolf? Como é que vai ser? Rápido, jogo rápido. Contra a Aerowolf eu acho que ainda pode dar. Contra a Giants, acho que não acredito. Uma equipe mais estável, uma equipe mais estabilizada. Vamos de Aerowolf. Aerowolf? Demorou então. Aerowolf e FaZe, aí dá FaZe e NiP na final, fechamos o programa, tchau. Sacanagem. Acabou! Mas é assim, né? Não? Duplinha brasileira na final? É que assim, nos predicts que a gente tinha soltado antes, talvez a opinião fosse diferente por causa, principalmente, da situação da FaZe. Sim. Acho que a FaZe jogar com complete, aí você também já acaba meio que fica limitado ali o seu rendimento. Lógico, pode acontecer de ir pra final? Pode. Mas aí também não é impossível não, improvável sim, né? Isso, exatamente. Já dizia já o grande filósofo. Já dizia o grande filósofo, retalha, então é aquela coisa. Eu acho que ali no confronto entre Aerowolf e FaZe, se tivesse completo, daria FaZe. Seguinte, eu quero saber de você, nos comentários agora, qual é o seu predict. É muito difícil da FaZe e a NiP chegarem na final? Com certeza é. É um grande desafio, eu acho que vai ser uma das Pro Leagues com o maior desafio para os times brasileiros. Talvez a gente não veja nem na semifinal, mas eu quero saber a sua opinião agora nos comentários, quem é que passa. Para depois a gente discutir, sei lá, bater um papo mais tarde. E já ficamos por aqui.